Fala, meus punheteiros de sigilo, vocês estão bonzinho? Esse mago que vos fala, espera sinceramente que sim. Antes de mais nada, tá chegando agora, seja muito bem-vindo a esse canal de Monge Mago. Meu nome é Wellington, fui monge, hoje eu sou mago. Você é muito mais que bem-vindo nesse canal. Caso curta nosso conteúdo, considere se inscrever, ativar o sininho de notificação e compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder e tornar-se assim um lindo punheteiro de sigilo. Você que já tá aqui faz tempo, já sabe seu dever, né? Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e manda esse vídeo pro amigo. É o hexagrama do punheteiro de sigilo. As 6 pontas do hexagrama. Curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e mandar o vídeo para um amigo, para uma amiga para assistir. Bom, meu povo, Biblioteca Mágica, né, voltando aí no ano de 2023 a todo vapor com esse quadro que eu sei que vocês adoram. E hoje vamos com Tijolão, né? Esse livro que é um clássico da magia e foi recentemente relançado pela Madras. Isso é incrível, porque a Madras, olha, é difícil relançar um livro bom, viu? E esse aqui eles relançaram. Então por isso que o Mago tá aproveitando esse gancho da Madras para fazer esse vídeo. Não tô sendo patrocinado, queria, inclusive, Madras nota eu. Comentem aí pra Madras me notar, gente, por favor, para eu trazer Biblioteca Mágica, comparativo de livro dela. E ajudar tanto, né? Mas então, gente, Madras lançou esse livro aqui, que é o clássico do creme de la creme dos clássicos do ocultismo ocidental, né? Então vamos falar hoje dele, os 3 livros de filosofia oculta de Cornelius Agrippa, né? Que nome feio da diaba, né? Mas é o nome que ele é, o pseudônimo, né? Que ele escolheu para si. Cabe começar a falar desse livro dizendo que ele é um livro medieval. Logo, a linguagem dele é medievalista, uma linguagem arcaica, cheia de símbolos, de epopeias não é agiota é outra coisa, gente. Epopeias agiográficas. Agiográficas, né? Agiográficas é aquilo que é lendário, epopeico, né? Que foge da realidade. Então, ele é um livro cheio desses caracteres místicos, né? E é importante você saber disso se você vai pegar esse trambolhão pra ler, porque ele não é de leitura tão simples, tá? Não é lá as mais difíceis, eu acho que Eliphas Levi, por exemplo, é muito mais difícil do que você ler isso aqui, mas isso aqui é indispensável para qualquer ocultista médio, né? Qualquer ocultista que queira ser um ocultista intermediário passa por isso aqui de forma direta ou indireta. Por que eu digo isso? Porque esse livro aqui é a enciclopédia de todos os ocultistas posterior a ele. Então, Agrippa escreveu isso aqui, são 3 livros, né, dentro de um, por isso que ele é esse trambolho, esse tijolo de mais de 1000 páginas, né? Sendo mais honesto, ao todo ele tem 1102 páginas, é uma bíblia o negócio, né? E tem 3 livros, então não é um livro só, são 3 livros que se complementam dentro de um, né? É literalmente uma bíblia, uma coleção de livros, né? E todo ocultista de magia cerimonial posterior a esse livro se baseou nele para escrever suas obras. Eliphas Levi, Golden Dawn de modo geral, Crowley, todos passaram por isso aqui, porque a escola de Agrippa é indispensável para todo ocultista cerimonial, né? Isso porque ele faz um compêndio filosófico, teórico, prático da magia cerimonial. Então, tudo que você quiser saber da base medieval de magia tá aqui, né? Lembrando que o auge da magia cerimonial é na Idade Média, né? É do ano 1000 em diante. Nós vamos ter a Era dos Grimórios, né? Então isso aqui é um compêndio que vai tratar toda a fórmula mágica. Inclusive, eu recomendo muito mais esse aqui do que o próprio Dogma e Ritual de Alta Magia do Eliphas Levi, que é baseado nisso aqui. Agora, chegou a tal ponto o nível de pegarem o conteúdo desse livro e se auto-intitularem livros próprios, que nós temos um livro muito famoso hoje em dia, inclusive recém-lançado, relançado, né? Que é o livro O Mago, de Francis Barret, sabe? É praticamente uma cópia resumida disso aqui. Não, quem já leu
isso aqui e ler o livro do Mago de Francis Barré, vai ver que é praticamente uma cópia disso aqui, né? É praticamente uma cópia. Então, eu não recomendo que você leia o livro do Francis Barré se você tem a oportunidade de ler esse trambolho aqui, né? Bom, vamos lá sobre a edição, né? Quem traduziu essa edição brasileira dos 3 livros de filosofia oculta foi o Marcos Malvese. Óbvio, a compilação do livro é um grande escritor ocultista dos nossos tempos atuais, chamado Donald Tyson. Inclusive, quem quer estudar magia enoquiana, eu recomendo praticamente de olhos fechados os livros desse autor, tá? Donald Tyson é um iniciado, uma pessoa de grande expoente lá fora, na gringa, e esse livro aqui é uma tradução dele, né? Aliás, é uma compilação com notas dele. Então é muito bacana porque, além de traduzir, né, do original, de compilar os 3 livros em um tomo só, ele adiciona notas explicativas com a visão dele de mágica moderna sobre o que está sendo tratado aqui de forma medieval, o que ajuda de uma forma ímpar o leitor, né, a entender algumas coisas que ficam um pouco nebulosas que a Agrippa trata nesse conteúdo aqui, tá? Essa edição, a primeira edição de Tyson é de 93, publicada nos Estados Unidos, né? E essa edição brasileira aqui, a primeira edição dela é de 2012, né? Interessante isso. E, bom, é isso, né? Sobre o que se trata. Puta. Primeiro, é impossível falar do livro sem falar do autor, né? Agrippa. Quem foi Cornelius Agrippa? Primeira coisa, o cara foi só o discípulo, ao menos entende-se, né? Não existem provas históricas, mas existem provas de que ele frequentava muito a abadia do monge Tritêmios. Para quem não sabe, Tritêmios ele foi um monge católico, assim como eu, ai que inspiração para mim. Tritêmios ele foi um abade católico, né? E ele compilou o Grimório e estudou o ocultismo de uma forma muito profunda, e ele se tornou um mestre de magia, né? Tritêmios ele foi um monge, um abade e um mestre de magia cerimonial. Ele era um monge beneditino e se tornou mestre. E ele escreveu a historiografia de Tritêmios, ele escreveu a compilação de magia angélica, como fazer a arte de ver espírito nos espelhos, né? Então ele consegue fazer a compilação da magia angélica cabalística, todo compilado de cabalá prática, Tritêmios fez ali, compilou e adaptou isso para um ritual cerimonial de magia na época. Agrippa tinha contatos frequentes com Tritêmios, então Agrippa bebe da fonte de Tritêmios de forma direta, e isso é muito importante para entender o conteúdo disso aqui, tá? Porque isso aqui não veio do nada, ainda mais em uma época medieval, né? Onde a maioria das pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever, não sabiam nada, né? E Agrippa bebeu de Tritêmios todo o conhecimento que ele depois, por experimentação gnóstica, adquiriu e trouxe para esse livro, né? Então, os 3 livros de filosofia oculta de Agrippa, eles vão ser um compilado, como eu já disse, teórico e prático, de magia cerimonial, né? Ele vai falar desde de questões que o dogma e ritual de alta magia trata, como compor o seu ritual, as virtudes que um mago tem que ter, o domínio de si, o domínio dos elementos, o domínio de tudo que há ao redor dele, né? Porque quanto mais domínio ele tem de si, maior é a autoridade espiritual dele. Tudo isso é muito elucidado nesses 3 livros. Mas o que mais chama a atenção, na minha visão, sobre os 3 livros de filosofia oculta é o tão vasto que ele foi, né? Porque se você pega o primeiro livro de filosofia oculta, ele vai falando das virtudes da Terra. E aí ele começa a falar de... A forma como ele dividiu os 3 livros é interessante. O primeiro ele fala muito sobre as coisas da Terra. Se eu não me engano, é no segundo que ele vai falar sobre a composição da magia e a magia astral. E no terceiro ele fala mais sobre as virtudes e todos os dogmas da magia, né? Vamos dizer assim. Então, no primeiro livro, ele pega muita questão da Terra.
como os elementos se manifestam, elementos da natureza, né? Terra, água, fogo e ar, como isso se manifesta em cada coisa, em cada objeto, em cada animal. E ele vai destilando isso, Aí ele começa a falar das criaturas, né? Ele começa a falar dos sílfos, ele começa a falar dos gnomos, ele começa a falar das salamandras, das criaturas, né? Elementais, espirituais que vivem na natureza, como o mago consegue adquirir o contato, domínio, etc. E aí ele vai destilando páginas. Como vocês podem ver, é um livro longo, né? Então, para quem for ler isso aqui, vai ter que se dedicar, porque ele, como eu já disse, não é um livro fácil de ler e, por ser longo, algumas coisas acabam ficando um pouco maçantes, né? Outra coisa, o livro, além de ser longo, ele é dividido em 2 páginas aqui assim, ó. Quando você pega para ler, não é uma página direta escrita, não. Ó, é aqui uma coisa e aqui outra coisa. Então as letras são bem miudinhas, você vai ter que dar uma esforçada bacana para conseguir entender. Esse livro aqui, ele é muito primordial, por quê? Porque ele contém basicamente uma enciclopédia mágica, até então, de tudo que tinha de magia, né? Na Idade Média, e até onde eu sei, foi a primeira obra que abordou de forma teórica, dogmática, a compilação do que então existiam em práticas esporádicas e soltas, né? Porque até então, você tinha grimórios, você tinha o Testamento de Salomão, você tinha formas de magia que cada um fazia do seu jeito, e aqui não. Aqui a Agripa vai falar, não, tem um jeito certo de fazer o rolê. Então, vamos lá, vamos compilar a coisa e vamos fazer do jeito que tem que ser? Então, na minha visão, os 3 livros de filosofia oculta, ele é revolucionário, no sentido que é o primeiro grande livro que vai filosofar a magia, ou seja, que vai teorizar os conceitos. Então, cabala, esferas planetárias, anjos, daimons, no conceito grego e também cristão, inteligência humana, inteligência animal, inteligência espiritual, gnose, tudo isso é tratado e abordado com uma linguagem medieval, repito, um pouco difícil de entender, um pouco diferente da nossa linguagem atual, mas de forma muito clara, né? Então, apesar de difícil a leitura, ou de maçante um pouco, é fácil compreensão do que ele está tratando aqui. E por que ele é importante, eu digo fundamental, para que todo ocultista, a nível intermediário, né, se aprofunde nele? Porque basicamente... Passou um caminhão aqui. Porque basicamente todas as bases cerimoniais que você precisa estudar a nível teórico e, eu diria também, prático, se encontram neste livro. Mas ele vai além, né? Se você está pensando que ele somente vai abordar a teoria da magia, não. Ele também é um livro de ensinamentos práticos, né? Ele fala muito, de uma forma muito profunda, sobre a magia prática em si, né? Tanto que é nesse livro que sai os nomes das inteligências e cacodaimons planetários. É em Agripa, é ele que traz esse conhecimento. É um conhecimento gnóstico revelado a ele, né? Ou talvez a Tritêmios, né? Antes dele, a gente não sabe. Mas quem compilou, quem escreveu, quem trouxe o conhecimento dos anjos, que são chamados de inteligências planetárias, e os espíritos planetários ou cacodaimons, foi Agripa, né? Tá aqui. Tá aqui como usar, o que cada um faz, talismãs ou feitiços para usar essas energias, para assentar essas energias, né? Então é muito, muito, muito complexo todo o conteúdo de tudo que tem aqui, né? Eu confesso que eu só li uma vez, eu não consegui me debruçar. Recentemente eu peguei para ler de novo, porque eu queria grifar algumas coisas, até porque eu tô fazendo formação atrás de formação, curso atrás de curso, então eu tenho que me especializar. E pra mim isso aqui é a grande enciclopédia. Sempre que eu tenho dúvida de alguma coisa de ocultismo, é aqui que eu vou. Claro, tirando magia enoquiana, que aqui não tem, né? Mas tirando
vertentes específicas, num geral, dúvida de partes ritualísticas. Aqui ele fala de cada etapa ritualística, sei lá, dúvidas sobre alguma coisa das virtudes do planeta da astrologia antiga. Aqui ele fala, vista dos planetas, fala, cabala, fala, sei lá, magia elemental, fala, virtude das ervas ligada aos elementos, tem aqui. Tudo tem aqui. Então isso daqui é uma grande enciclopédia. É um livro bom para você ler tudo de uma vez? É. Tá? Eu não vou dizer que não é, porque é assim, eu já peguei ele pra leitura de uma vez, demorei uma vida, acho que eu fiquei 1 ano debruçado nisso aqui pra conseguir ler, porque além de ser maçante, eu leio devagar, né, eu não tenho leitura dinâmica, então é maçante, ó, os quadrados mágicos, né, da magia planetária, ó, tá tudo aqui, ó, tudinho aqui, tudo foi ele que elucidou, então é muito bacana você conseguir encontrar em um único livro tanta informação. Então, assim, isso aqui eu costumo dizer que é a Bíblia dos magistas cerimoniais, né? Quer saber, ou ao menos o livro de instruções dos magistas cerimoniais, né? Eu tenho dúvida sobre tal coisa. Vai aqui que você vai achar, gente. Alguma coisa você vai achar sobre o que está buscando aqui. Ele traz um monte de elementais que a gente não conhece, um monte de rituaizinhos mais simples, né, para se fazer também, como feitiços com a magia planetária. Um monte de caracteres de estrelas, né, que vocês vão chamar de Pleiades por aí. Tem muita coisa, muitos alfabetos mágicos. Toda vez que eu paro para folhear esse livro, eu descubro alguma coisa nova, sem sombra de dúvidas, assim. Então ele é simplesmente fantástico, né? Ele faz comparação com os deuses egípcios. Ixi, tem tanta coisa aqui, gente, que se eu for falar tudo, eu vou ficar 3 anos aqui só falando o tanto de coisa que ele fala. Interessante, a numerologia pitagórica ele vai colocando aqui, né? Então, é bastante coisa que se tem. Ele coloca as virtudes do número 1 ao 10, né? Em escala espiritual, o que significa, o que não significa, associações, é bem bacana, né? Tabela dos planetas, corpos geométricos, a energia do som, a energia da força, ixi, tem tanta coisa. Ó, a energia do sol, da lua, as 28 mansões da lua e seus poder e atributo. Então, assim, é muita coisa mesmo, né? É um conteúdo denso, né? Que ele não é digerido facilmente, mas como eu disse, ele é um livro para se ter como enciclopédia. A minha indicação, leia um livro de filosofia oculta e em seguida leia algum livro mais atual para ver se existe um paralelo de ligação. Tudo que fugir muito disso aqui para algo que não tem nada a ver com isso aqui, tem uma certa cautela. Por quê? Porque todo ocultista sério se baseou nisso aqui, claro, não só nisso aqui, mas nisso aqui, principalmente, como base para compor a sua teoria de Magic, né? Se você pegar os escritos de Crowley, de MacGregor Matters, de Regardier, de John Fortune, todos os grandes escritores contemporâneos de magia beberam dessa fonte. Então isso aqui é relíquia, né? Eu acho que isso aqui é um livro que, a quem puder aproveitar o relançamento, você gosta de ocultismo, gosta de estudar a sério, não só a parte prática para ter dinheiro, mulher e saúde, mas a parte teórica, tudo que envolve realmente a magia, eu acho que isso aqui é muito fundamental que você tenha na sua estante, né, na sua biblioteca mágica. Porque ele é uma enciclopédia, então você sempre vai voltar a ele para consultar algum ponto de dúvida. Eu tô com dúvida se tal coisa realmente funciona, ou como fazer. Vai aqui. Em vez de você ir na apostilinha do magista tal, vai nisso aqui. Aqui você tem a fonte. Você vai ter os nomes dos anjos do Shinremaforashi, você vai ter como praticar magia, o que envolve a construção de um cerimonial mágico, evocácio, ligácio, o banimento, tudo tá aqui. Tudo, né?
Então, por mais que aqui seja um compêndio muito mais teórico do que prático, ele serve como um complemento para suas práticas, né? Porque quanto mais você entende o fundamento de algo, exatamente, essa era a palavra que eu queria chegar, fundamento. Esse é o livro dos fundamentos da magia cerimonial. Se o dogma e ritual de automagia pretende ser isso, dogma e ritual de automagia chora para isso aqui, tá? Ai, como você tá falando assim do grande Eliphas Levi? Gente, é verdade. Eliphas Levi foi realmente um grande teórico da magia, não há de se negar. Mas quando você lê isso aqui, você entende de onde Eliphas Levi bebeu. Então isso aqui é o grande compêndio de todo magista. É o livro dos fundamentos. Se você quer entender fundamento de magia cerimonial, é aqui que você vem. Porque Agripa, ele vai falar desde a tradição hermética, lá de Hermes Trismegisto, as tábuas esmeralda, o que é o hermetismo, como praticar isso e tal, até descendo escala elemental, escala zodiacal, escala planetária, significado da magia, virtudes do magista, o que um magista tem que ser, o que não tem que ser, o que deve fazer, o que não deve fazer, tá tudo aqui. Então os livros do fundamento, né, sobretudo você que quer, sei lá, viver de magia, trabalhar com magia ou se dedicar de forma integral à magia, passar por isso aqui é uma obrigação, né? Porque, como eu já disse, e vou repetir até o final desse vídeo, não tem como você ler isso aqui e não ficar maravilhado como, abordando num sentido histórico, antropológico, Agripa, minha gente, ele foi perseguido a vida inteira por escrever isso aqui. Agripa, ele foi perseguido pela igreja, pelo povo, por tudo quanto é gente, por escrever o que ele escreveu. E claro, né, é a cultura medievalista hipócrita. Enquanto era benéfico para a corte, todo mundo amava ele. Ele foi mago de cortes, de condes, de duques e tal. Assim como John Dee e outros tantos exploradores e aventureiros da magia. Mas quando falou alguma coisa que era ruim, vixe Maria, começa a perseguir o homem. Aí o homem sai correndo e vai embora. E tem que ficar fugindo. Então ele viveu fugindo a vida inteira, se refugiando, se escondendo, para conseguir compor isso aqui. Só isso já vale sua leitura, para honrar o legado do homem, né? E como se não bastasse, em meio ao caos que ele vivia, ele consegue compor uma obra magnífica e tão relevante até nos dias atuais sobre magia cerimonial. Então eu costumo dizer que 3 livros de filosofia oculta devia ficar tipo como um subtítulo. O nome desse livro devia ser Os Fundamentos da Magia Cerimonial ou Tradição de Magia Ocidental. Porque tudo que você precisa saber de magia ocidental tá aqui. Cabala, gematria, significado das letras hebraicas, anjos, Shem Hemaforest, magia planetária, magia elemental, entidades X, Y e Z, como trabalhar isso, como não trabalhar, o trabalho interior do mago, como adquirir autoridade, tá tudo aqui. Tudo. Então esse é o livro dos livros, ele é o compêndio. O chato é, depois que você leu isso aqui e entendeu o conteúdo, qualquer outro livro de magia cerimonial tradicional torna-se obsoleto. Como assim, mago? Torna-se mais do mesmo. Por exemplo, eu li isso aqui. Depois que eu li isso aqui e peguei o Dogma e Ritual para reler, eu falei, nossa, mas é tão mais do mesmo, sabe? Dito de uma forma diferente, mas é mais do mesmo. Quando eu peguei o Golden Dawn, aí Golden Dawn tem bastante coisa diferente de Regardier, né? Porque tem a forma prática da ordem, né? Como a egrégora praticava a magia. Que é o que nós praticamos, basicamente. As bases da Golden Dawn nós praticamos até hoje. Mas eu consegui perceber que as bases dos rituais da Golden Dawn foi tirada dos fundamentos daqui. Todas as partes de um ritual de evocação da Golden Dawn se baseiam nisso aqui. De Crowley se baseia nisso aqui. A Cabala Mística da John Fortune, que é uma introdução à Cabala, se baseia nisso aqui. Então, assim, essa é a grande enciclopédia dos fundamentos. Quer aprender fundamento de magia? É isso que você tem que estudar. Sim, mais de 1000 páginas só para entender fundamentos, tá? Nossa, mago, quanto fundamento tem a magia cerimonial? Querida, não é pouco. Se eu disser que é pouco, é mentira, porque é muita coisa
mesmo, assim, é muita coisa, é conteúdo denso, é conteúdo complexo, e você não consegue ler isso aqui rápido. Se você ler isso aqui rápido, você leu errado. Isso não é um livro para ser lido rápido, tá? É um livro para ser lido, meditado, ruminado, comparado. Como eu disse, a forma como eu li, por exemplo, né? Eu peguei esse livro e eu li o primeiro livro. Quando eu terminei de ler o primeiro livro, eu peguei alguns livros mais modernos para fazer alguma comparação de estudo. E eu comparei com livro de ervas do Scott Cunningham, que eu gosto. Eu não gosto do Scott Cunningham de modo geral como escritor, mas ele tem um livro de ervas que é muito bom. E eu comparei com o que a Agrippa dizia aqui, muitas coisas se encaixavam, outras evoluíram, né, por causa que a biologia evoluiu, então a gente tem que entender algumas coisas. Magia, sei lá, cabalística, fiz a mesma coisa. Peguei John Fortune para ler depois, peguei outros livros para ler depois, e é tudo igual, tudo a mesma coisa, né? E por aí vai. Então ele é um livro para você ir aos poucos, porque ele vai te dar o fundamento, ele te dá a base. Quando você entendeu a base, você vai para o que os escritores modernos escreveram sobre. E aí você pode ser mais crítico na sua leitura. Porque isso aqui é base, isso aqui é fundamento, isso aqui é praticamente irrevogável. Foi uma revelação divina para esse homem, porque não tem outra explicação, né? E claro, Abade Tritêmios, que era o mestre dele, com certeza muito do que está aqui escrito foi bebido diretamente dos ensinamentos de Tritêmios, né? Isso para mim é o mais fascinante, porque Tritêmios era um monge, e óbvio que eu vou puxar sardinha, né? E então, desde então, todo grande ocultista bebeu dessa fonte. Não tem como você evoluir dentro desse caminho, magia cerimonial, sem estudar os 3 livros de filosofia e oculto de Agrippa. Mago, então quantas estrelas você dá para esse livro, né, no julgamento? Eu dou 5 de 5, né, 5 de 5. Esse é um livro que não tem, assim, defeito, ele não deixa pontas soltas, ele não deixa de abordar temas em profundidade a nível teórico. Então, assim, ele é muito, muito, muito bom no que se propõe a ser, um livro de fundamentos. Se você está esperando muitas fórmulas mágicas, você vai encontrar, eu digo que você vai encontrar, sobretudo na parte planetária. Mas não espere um grimório, o objetivo disso aqui não é ser um grimório, um livro de receitas, né? Não é um livro de instruções, é um livro de fundamentos, é um livro de base teórica, base filosófica, da onde veio a magia cerimonial, como ela evoluiu, como ela surgiu, como ela se expressa, né? Por que a cabala é importante, por que estudar os astros é importante, e por aí vai. Então, isso aqui é o livro dos fundamentos, é a enciclopédia de todos os magistas. Por isso é 5 de 5, não tem muito o que criticar. A única dificuldade ele é um livro medieval, então... E isso não é um defeito, claro, não tenho como colocar isso como um defeito do livro, porque ele é um livro medieval, não tem o que fazer. A linguagem dele vai ser medieval, então é um livro de 1000 páginas, maçante de ler. Mas, se você já leu Bíblia, tá tudo ali, né? Se você conseguiu ler Bíblia, que são escritos milenares, você vai dar conta de ler Agrippa de boa, tá? E é isso, né? Então, 5 de 5, não tem como ser diferente. Esse livro, ele entrega tudo que promete, ele é o fundamento, é o creme de la creme, e agora a Madras relançou ele. Gente, esse livro aqui estava esgotado, tá? Você não conseguia achar de tão vendido que ele foi. E recentemente a Madras relançou ele. Então, assim, se você tiver a chance, compre. Uma crítica quanto à edição. Ele deveria ser capa dura, devia ter uma edição premium. A Madras poderia aproveitar agora que vai relançá-lo, ou que já relançou ele, né? Porque já relançou, e fazê-lo de capa dura, né? Por quê? Como ele é um livro muito grande, você vai ler, você vai debulhar e você sempre vai ter que voltar a ele. Essa capa mole que ele tem, apesar de ser uma capa mole premium, ela é meio durinha, né? O papelão dela é meio duro e tal. A folha, né, dela é meio dura e tal. Eu ainda acho que com o tempo isso aqui não dura nada. Então a minha crítica quanto ao livro é quanto à composição da edição. Eu penso que poderia ser mais premium, sabe? É um livro gigante e é uma enciclopédia. Eles poderiam colocar aquelas fitinhas, sabe?
para dividir as partes do livro na parte que você acha relevante ou não, porque isso aqui é um negócio que você vai consultar sempre, então falta isso. E também capa dura. Capa dura era essencial para um livro dessa magnitude, né? Se bem que eu peguei também recentemente, eu consegui comprar depois de muito sufoco as obras completas de John Dee, sabe? Os escritos, o diário dele da magia enoquiana. E é uns livros desse tamanho, assim, dessa grossura cada livro, e é tudo capa mole também. Então, assim, eu não sei o que esse povo tem na cabeça, porque fazer uns livros... Eu entendo que talvez, para baratear o custo, né, eles coloquem capa mole, não coloquem nada muito premium, mas são livros que são clássicos do ocultismo, e penso eu que deveria existir, sim, uma versão premium para cada um deles, porque... com o tempo isso aqui infelizmente vai se deteriorar muito fácil, tá bom? Então, o conteúdo do livro, 5/5. A composição do livro, se eu puder separar as duas coisas, eu colocaria 3 de 5 estrelas, porque isso aqui não é uma versão nada premium, é uma versão básica, uma versão até chula, perto do que isso aqui merece, né? Isso aqui é praticamente uma bíblia, você vai consultar isso aqui o tempo inteiro. Esse livro, minha gente, aqui não vai dar pra ver, mas eu tenho uma mesa de cabeceira aqui do lado da minha mesa de escritório, eu tenho uma mesa de cabeceira. Esse livro aqui, ele fica dentro da minha gaveta. Por quê? Toda vez que eu tenho dúvida, eu venho recorrer nele. Quando eu vou gravar um conteúdo que eu não tenho muita... que eu tô há um tempo sem absorver aquele conteúdo, sei lá, vou falar de magia planetária, de um eu tenho um vídeo no próprio canal, onde eu fui falar de Sorate, por exemplo, um caos meu com Sorate. O que eu trouxe? Agripa, né? Por quê? Porque primeiro foi ele que revelou a fonte de Sorate, né? E segundo, porque o livro tava aqui do lado, né? Esse livro, ele não sai da minha cabeceira. Ai, Mago, esse é o seu livro de cabeceira? Sim e não, né? Porque não é meu livro de cabeceira no sentido que eu fico lendo, não. Mas eu sempre deixo ele por perto, porque sempre que eu preciso dele, ele tem que estar em mãos. Como eu escrevo muito conteúdo, eu faço muito conteúdo de magia, não só a nível vídeo, como vocês veem, mas também a minha formação de magia cerimonial é totalmente baseada no que tá aqui. Totalmente, assim. Claro, no que tá aqui na tradição que evoluiu, né? Golden Dawn, Crowley e tudo mais. Mas a base fundamental é isso aqui. Né? Então, esse é o livro que todo ocultista deveria ter como livro de cabeceira, tá bom? Porque é o compêndio de tudo, é a grande síntese de tudo, pra mim supera qualquer outro livro de ocultismo que tente teorizar a magia. O próprio Dogma e Ritual de Automagia, beijo o pé disso aqui. O Mago de Francis Barré, então, nem se fala, é ridículo, né? Porque isso é praticamente uma cópia, até a forma de escrita, gente. É bizarro, até a forma de escrita, quando você lê o Mago do Francis Barré, parece que você tá lendo isso aqui. É ridículo, né? Então isso daí eu nem considero, eu nem consegui ler ele, de tão esdrúxulo que eu achei o plágio, né? O plágio veio e foi real. E uma coisa interessante, no começo do livro tem uma síntese da vida de Agripa, isso aqui eu esqueci de falar, né? Bem no comecinho, Donald Tyson, ele trouxe uma pesquisa que ele fez sobre a vida de Agripa, e isso é muito bacana, ó, da página 13 até praticamente a página 50, é só falando da vida de Agripa, o contato dele com Tritêmios, o tão perseguido que esse homem foi até o fim da vida e tudo mais. Então, bacana demais, eu sou suspeitaço de falar, porque todo mago que se preze deve passar por isso aqui, não tem como fugir, tá? Ai, mago, quero evoluir na magia. Leia. Estude. Tome fundamento. Isso aqui é na cara, né? Eu não quero. Pá, na cara da pessoa. Quanto a conteúdo, 5/5. Quanto ao acabamento do livro, Fê, Madras precisa melhorar muito, viu? Porque isso aqui merecia pelo menos uma capa dura, pelo menos aquelas fitinhas de marca-página, sabe? Porque não dá. Um livro dessa qualidade, dessa magnitude, merecia com toda certeza uma edição mais premium. Tá bom? E é isso, meu povo. Então, vou colocar esse tijolo aqui. Caso você esteja precisando de um trabalho de magia, uma consulta oracular, chama que a gente faz acontecer. Só lembrando, quanto consulta oracular, todas as leituras são normais. Eu tenho a agenda aberta, né? Pra scrying, pra mesa real, pra tudo mais.
Quanto à leitura anual, só ficará aberta até o final do mês. Então, se você quer agendar a leitura anual para saber como vai ser o seu ano de 2023, as energias que vão reger os meses, o ano de modo geral, melhor mês para tal coisa, pior mês para tal coisa, chama que a hora é agora, tá bom? Avisando também que tem os cursos de Scrying e de Tarot disponível para você fazer. Faça, porque quem tá fazendo tá conseguindo evoluir nas práticas, e isso tem me deixado muito orgulhoso, né, como mentor dos que estão fazendo aí. E também, mês que vem, abrirão as vagas para mentoria de magia cerimonial. A turma é anual, então sim, só vai abrir agora em fevereiro, fica aberta só até o comecinho de março e acabou, né? Depois, só ano que vem. Então, se tiver, né? Então, quer aprender magia cerimonial sendo acompanhado de perto, a mentoria é diferente do curso, tá? O curso eu não acompanho os alunos de perto, porque cada um faz no tempo que quer, quando quer, na hora que quer. A mentoria não. A mentoria é tipo uma faculdade. Eu vou te acompanhar de perto, você tem relatório para entregar, você vai ter provas para fazer no plano espiritual. Então, assim, o negócio é babado. Então venha se você estiver disposto a se comprometer, senão não, tá? E aí, né, é claro, é uma mentoria que vai do 0 a um nível intermediário. Então você vai ficar 1 ano praticamente sendo acompanhado comigo aí, onde eu vou te treinar do 0, te acompanhando mês a mês. É bem legal o percurso, né? A mentoria tem um custo, então vai custar aproximadamente R$1.000, por isso que o Mago tá falando para você se preparar desde agora, antes de lançar, tá? Porque muita gente me pergunta de mentoria, muita gente pergunta se eu dou mentoria ou curso de magia, e sim, só que acompanhando vocês de perto, é turma fechada, vão ser no máximo 25 a 30 vagas, no máximo, porque já é muito pra mim, né? Mas vai ser no máximo isso, tá? Então, garanta a sua. O pagamento vai ser efetuado no crédito, pode parcelar, ou no Pix, no débito, né? Mas não dá para pagar mensalidades. Tipo, Mago, eu quero te pagar mês a mês. Não, isso não tem como. Porque você tem que assumir um compromisso comigo, assim como eu assumo um compromisso com vocês. Por isso que você paga o valor total, e é isso, tá bom? Então, a mentoria estará disponível aí, as inscrições a partir do dia 1 de fevereiro. Já tô avisando de agora para você se programar financeiramente para tal, tá bom? Que mais? Final do mês temos rito coletivo, se você está vendo esse vídeo quando saiu, temos rito coletivo aí de abertura de caminhos. Esse ritual ele é bem bacana, porque quem fez ele no ano passado, gente, eu fiz esse ritual com M, né? Esse ano eu vou fazer com Enochiano, né? Mas ano passado eu fiz com M na Goetia, e tinha gente, até mês passado, me mandando testemunho, que estava colhendo frutos ainda do ritual que foi lá no começo do ano. Então, assim, eu recomendo que você participe. Depois não vai ter, só no segundo semestre, tá? O Mago ele só faz 2 rituais de abertura de caminhos financeiros por ano, porque tem muitos temas da vida pra gente tratar ao longo de um semestre, né? Então o Mago fecha um semestre e depois abre outro semestre. Então, quer fazer rito de prosperidade com o Mago? A hora é agora, tá bom? Então as vagas vão estar abertas aí até o dia... Eu acho que o ritual é no dia 30. Então até dia 28 as vagas estarão abertas para você se inscrever no ritual. Lembrando que é um ritual coletivo, logo exige participação, coletividade. Você vai ter que providenciar a vela, tem que poder acender vela em casa, tomar banho de erva e tudo mais. Se você mora com família crente insuportável e não pode fazer isso, o rito coletivo não é para você e ponto. Tá bom? Então é isso, meu povo. Demais, fiquem bem, acreditem na magia que existe em vocês e falou!